atender uma solicitação? Com alegria. Então vamos lá. Diz assim, esse questionamento. Gostaria de saber se os espíritos fazem a sua evolução reencarnando sempre no mesmo sexo, ou seja, como homem ou como mulher. Esta é uma dúvida bastante interessante, pertinente, e eu acho que deve ser de muitas pessoas, inclusive. Até porque esse assunto sobre sexo, ele exige uma reflexão profunda, que nem sempre se faz. E está na pauta, está no dia a dia das pessoas. Existem muitas controvérsias, muitos desacertos nas ideias. E eu penso até que é um tema que, se nós não estudarmos corretamente à luz da doutrina espírita, as pessoas poderão ficar até mesmo perturbadas com a sequência na vida prática que o próprio tema propõe. Então, veja bem, se alguém perguntar, mas o Espiritismo trata disso? A resposta, trata, e Allan Kardec tratou, tanto que ele reservou 3 questões no Livro dos Espíritos para poder extrair algum conhecimento a respeito. Notem que a doutrina nasce em 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. Então, em 1857, esse assunto era tratado quase que de maneira velada. Pouco a pouco é que a nossa sociedade foi fazendo transpirar noções mais justas do significado do tema. Ele, dessa maneira velada, passa em outro momento da nossa história para o tabu. E o sexo se tornou até mesmo tabu religioso, inclusive, por imposição da religião. Então era tido como coisa que se discutia as ocultas, sob o manto da ignorância do homem. Agora não. Agora ele é examinado, discutido, e o que nós vamos fazer de comentários aqui no nosso programa, Esclarecimentos Oportunos, com certeza dará chance para nós aprofundarmos ainda mais. Eu falo não na condição de um especialista, e eu não sou cientista, não sou médico, não sou educador, não sou psicólogo, mas nós somos estudiosos de uma doutrina que ela deita raízes no conhecimento. O Espiritismo aprofunda a sua sonda e dá a chance da gente extrair um conhecimento bem sólido a respeito disso. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida. Então, respondendo para a gente fazer o comentário, o Espírito, como todos nós sabemos, ele é criado de maneira simples e sem conhecimento. O que eu falei está lá na obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Então, se o Espírito ele é criado de maneira simples e sem conhecimento, e é por isso que ele não tem complexidade, ele vai fazendo experiências para aprender. Como nós temos falado sempre, hoje nós vamos repetir por uma questão didática apenas, e pedimos a paciência dos nossos ouvintes e também dos nossos espectadores. O espírito, ele, para começar a sua evolução, ele se agrega à menor partícula da matéria que existe. O que eu estou falando está também no Livro dos Espíritos, na questão 540. Na resposta, os espíritos ofereceram de bandeja para Allan Kardec esta informação. O espírito ele começa a sua evolução se unindo à menor parte da matéria que existe. E eles até alongam na resposta uma consideração que nós consideramos muito importante, até atingir a perfeição. Ele parte, na época de Kardec, do átomo, não era essa menor parte da matéria que existia, o átomo está lá. Hoje são as partículas subatômicas, mas do átomo até atingir a perfeição. E eles falam até dos espíritos mais e mais e mais elevados. Ora, toda essa trajetória o espírito realiza fazendo experiências.
E nós sabemos que isso aí a cada minuto da nossa vida nós fazemos uma experiência nova. Como é que o espírito faz experiência? Ele faz experiência intelectual e prática. Intelectual usando só o pensamento. E prática quando ele materializa aquilo que ele pretende materializar para extrair um conhecimento novo. Ele faz isto. Agora, o sexo é um recurso, é um equipamento para a evolução do espírito. É apenas um recurso para que o espírito aprenda. Se isto é realidade, como de fato é, porque é assim que a doutrina apresenta, então ele faz experiências femininas, faz experiências masculinas em uma encarnação. E olhe, nós estamos falando do espírito, e eu sei que todos estão pensando no espírito na forma humana. E antes? No reino vegetal, por exemplo, não existe o sexo masculino e o feminino no vegetal? Claro que existe, está aí a ciência para demonstrar. No animal, na fase hominal, só que na fase hominal já existe aquele assunto que nós tanto gostamos, que é a consciência do espírito já a respeito da sua existência. Ele faz porque ele quer, porque ele determina, porque ele tem inteligência, vontade e pensamento, ele determina. Então é necessário essas experiências. Eu posso dizer assim, quantas encarnações eu já fui mulher? Quantas eu já fui mãe? Nesta eu faço uma experiência nova, como no sexo masculino, como pai, porque a finalidade dessas posições sexuais se dá, não é só na razão direta da liberação das energias, como a ciência materialista pretende, não. É que o espírito ele polariza essas situações e ele então agasalha o que há de melhor, porque no fundo ele vai ter que melhorar o seu sentimento. E nada melhor do que a condição de sexo no sentimento masculino, no sentimento feminino, para o espírito aprender e avançar. Eu falei bastante porque eu queria fazer primeiro essa entradinha.